E nesse último domingo de 2020, quero fechar o primeiro capítulo de Colossenses com os irmãos. Então, abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do 24 ao 29. Estaremos meditando nesses 6 versículos. Encerrando essa primeira parte dos 3 capítulos de Colossenses. O texto nos diz o seguinte, Colossenses 1, do 24 ao 29. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Vamos orar mais uma vez nesta manhã. Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por termos chegado até aqui. Termos chegado até o último domingo de 2020, termos chegado à tua casa em paz, em segurança, saudáveis. Apesar de todos os percalços desse ano, o Senhor nos preservou a vida e é motivo de agradecimento. Senhor, queremos nesse momento pedir a tua orientação, a orientação do teu Santo Espírito, para que compreendamos a mensagem, as lições que estão reservadas para nós nessa manhã. Anima o nosso coração, ilumina a nossa mente, essa oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nas últimas ministrações, nós vimos que Paulo fala muito a respeito de Cristo e o colocando como soberano sobre todas as coisas e residindo nele a plenitude de todas as coisas. E diz que aprove ao Senhor fazer com que todas as coisas estivessem nele e que ele em tudo tivesse a primazia. Então, nós estamos percebendo que, apesar de toda a dificuldade que os irmãos de Colossos estão tendo por conta da heresia que vai se instalando, das pessoas que vão pregando o falso evangelho, existe um trabalho de Paulo muito forte em relação a eles saberem que o foco de todas as coisas é Cristo, que eles podem escutar de tudo, mas se eles não perderem o foco em Cristo, eles continuarão firmes naquilo que foi pregado a eles. Isso é uma das coisas que a gente vem tocando ao longo do tempo, não somente eu, mas muitos que aqui já estiveram já falaram sobre isso, nós hoje temos inúmeras pessoas pregando todo tipo de coisa, mas se você continuar firmado na palavra que você escuta, que ele é pregada, que você aprendeu e que você sabe que é a verdade, você vai afastando-se desses falsos ensinos e vai se mantendo firme no evangelho. É fato que às vezes esses falsos ensinos eles vão sorrateira e sutilmente chegando dentro da igreja. Às vezes é um irmão que gosta muito de pesquisar na internet e diz, eu vi uma coisa muito interessante na internet, tinha uma pessoa que dizia tal e tal coisa, e aí aquela conversa informal daqui a pouco se torna quase uma doutrina dentro da igreja, e a gente nem percebe. Não parece ser uma coisa nociva, mas se ela está fora da Bíblia, certamente é. Às vezes é uma pessoa que faz um curso fora e aí traz as ideias daquele curso que não necessariamente batem com a doutrina da igreja, não são aquilo que a gente vê na Bíblia, e aí a gente começa a ter problemas.
quando você prega alguma coisa, mas ali pelo meio existe uma informação diferente que foi plantada. Então, independente se veio de fora ou se veio de dentro, o interessante é que a igreja se mantenha o mais pura possível. E aí, não somente no quesito santidade, que Paulo também bate muito nessa tecla, mas no quesito palavra. Nós precisamos nos manter puros diante do Senhor, na nossa conduta, mas isso será possível quando nós tivermos também uma pregação pura nas Escrituras, sem misturas, sem outros ensinos atrapalhando aquilo que a gente realmente precisa guardar no coração. Por conta disso, a gente às vezes sofre incompreensões. Mas qual o problema da gente ler determinada coisa? Qual o problema de assistir determinada coisa? A gente precisa estar em contato com a palavra, mas nem sempre aquilo que você vê, que as pessoas utilizam o nome de palavra, de fato é palavra de Deus. Nem todo aquele que se apresenta dizendo-se ser um ministro de Deus é de fato um ministro de Deus, foi chamado por Ele e faz a vontade dEle. Então a gente tem que ter muito cuidado. Não é que a gente agora vai sair rejeitando todo mundo, mas a gente precisa ter cautela com aquilo que ouve, com aquilo que a gente lê e com aquilo que a gente faz. Paulo sofria incompreensões de dentro da igreja, mas ele sofria ainda mais fora, as perseguições porque ele pregava a verdade, e aquela palavra que ele pregava ia de encontro, contrariamente àquilo que tinha sido propagado fora da igreja de Colossos. Apesar de ele não ser o fundador da igreja, mas ele se sente como pai espiritual daquela igreja. Epáfras, quando tem os primeiros problemas relativos à palavra de Deus sendo pregada e algumas questões externas atrapalhando a firmeza dos irmãos, ele vai até Paulo e pede que Paulo escreva para esses irmãos. Então ele se sente responsável também pela saúde espiritual daqueles irmãos. E o sofrimento que ele tem nesse momento preso, mesmo que não diretamente, ele o considera também em prol dos colossenses. Eu não fui preso porque estava em Colossos, porque estava pregando na igreja de Colossos e porque os hereges vieram me confrontar, mas eu sinto que os sofrimentos que hoje eu tenho também são em prol desses irmãos, para que eles continuem firmes no Evangelho. O sofrimento, eu hoje relaciono não igual de Paulo, porque sofrer igual a Paulo é muito difícil a gente encontrar hoje alguém que sofreu tanto quanto ele. E no nosso contexto é mais difícil ver pessoas sendo presas porque estão pregando o Evangelho, pelo menos no nosso contexto que eu falo, Brasil. Em outros contextos a gente vê, mas nosso aqui, pessoas sendo presas por pregar o Evangelho é muito complicado de ver. Pessoas sendo presas porque estão refutando heresias, também é muito difícil disso acontecer. Mas ele, aqui tendo esses sofrimentos físicos, nos mostra que esse sofrimento que a gente tem, que é mais psicológico, é mais ideológico, ele está bem longe de ser a última escala de sofrimento que a gente vai passar. Por isso que em alguns momentos ele vai dizer, a gente ainda precisa passar por algumas provações para realmente perceber a responsabilidade do que é ser cristão, para realmente perceber a grandiosidade da mensagem que a gente carrega. A gente ainda vai precisar ser um pouco mais apertado para que a gente realmente desperte para aquilo que tem nas mãos, esse tesouro tão valioso. E ele diz assim no versículo 24, eu agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Quando Paulo fala sobre isso, de se alegrar com os sofrimentos que ele tem agora por vocês, a gente pode pensar, mas como é que Paulo pode ficar alegre sofrendo? Como é que alguém pode ficar alegre com o próprio sofrimento? Isso aqui é resultado de uma maturidade cristã. Isso aqui é resultado de uma profunda comunhão com Deus e uma profunda convicção de que Deus o guardará independente das circunstâncias onde ele esteja. Paulo tinha sido preso,
quem está no cárcere, aparentemente não tem motivos de agradecer a Deus. Senhor, eu te agradeço pela minha prisão. A gente não olha com muitos bons olhos alguém que fala sobre isso, porque a liberdade é algo que a gente tem de mais precioso. Às vezes, quando em determinadas situações a gente tem a liberdade cerceada, a gente já começa a desesperar, porque a gente não sabe o que vai vir mais para frente. Imagine um homem que está preso pela segunda vez, pelo mesmo motivo, mas ele agradece por esse sofrimento, porque ele sabe que é em favor de outras pessoas. Isso aqui revela não somente um coração disposto à obra de Deus, mas um coração disposto a ajudar o povo de Deus. Ele não faz isso simplesmente porque ele está fazendo para Deus. Essa é a primeira motivação, é fazer tudo para a glória de Deus. Mas ele faz também pensando naqueles que formam o povo de Deus. Interessante que Paulo traz para a gente uma grande responsabilidade como ministro do Evangelho. Eu não posso me preocupar simplesmente em pregar para a glória de Deus. Entenda, eu preciso pregar para a glória de Deus, sim, mas me preocupando se aquilo que eu estou pregando realmente vai atingir o objetivo de fazer com que pessoas sejam alcançadas pela palavra, que o Espírito Santo as atraia ao Evangelho e aí elas se tornem novas criaturas, ou seja, venham a ser povo de Deus. A nossa missão, enquanto pregadores da palavra, é fazer a vontade de Deus e o glorificar sempre, mas sempre pensando também em quem está nos ouvindo. Se eu prego aqui de uma forma extremamente eloquente, mas que ninguém compreende, eu posso até trazer glória para Deus, porque eu fiz o que Ele me mandou, mas provavelmente eu não vou atingir as pessoas que Ele, de fato, deseja atingir. Então, é pregar no poder de Deus, de maneira que se compreenda, de maneira que atinja o povo, e de maneira que esse povo venha a ser o povo de Deus. Então, nisso, sofrer, para que isso aconteça, é o mínimo que nós precisamos fazer. Se for necessário que nós passemos dias e mais dias debruçados, orando pelas pessoas, lendo a palavra de Deus, estudando, se aprofundando mais, indo até determinadas localidades onde ainda não chegou essa palavra, para que as pessoas possam ouvir, e se mesmo for necessário sermos presos por isso, isso deve ser feito. Parece uma coisa muito utópica quando a gente fala isso no contexto em que vive. Se eu estivesse falando a mesma coisa em uma nação onde a pregação da palavra de Deus é proibida, talvez as pessoas estivessem dizendo assim, realmente a gente tem um senso de urgência em pregar a palavra, mesmo que escondido, mesmo que passando riscos, mesmo sabendo que pode ser morto, mesmo sabendo que pode ser preso, mas aqui a gente não tem esse medo. Então, qual o medo ou o temor que deve existir no nosso coração, que nos motiva a fazer aquilo que nós não fazemos porque não somos alvo de perseguição, como Paulo foi? Como é que a gente pode encarar isso? Qual é a motivação, o temor que nos move para depois de um certo tempo a gente dizer, eu me alegro porque eu estou sofrendo, mas eu sei que isso é para a glória de Deus e em favor do povo de Deus. É o medo de não cumprir a vontade de Deus, é o medo de não glorificá-lo, é o medo de não cumprir o chamado dele na nossa vida, é o temor de ser encontrado faltoso em relação àquilo que ele ordena. Se você não tem medo de um governo que pode lhe prender, se você não tem medo de hereges que podem lhe acusar, mas você deve ter medo da sua negligência com relação ao chamado de Deus na sua vida. Isso deve motivar a gente, dizer, eu preciso fazer, por quê? Porque Deus me chamou para fazer. Eu preciso fazer, por quê? Porque Ele ordena que eu faça. Eu não preciso que um anjo desça do céu e diga assim, você deve pregar a palavra. Eu já recebi essa ordenança e está escrito, eu leio ela todo dia se for preciso. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura.
E nisso daí, nessa ordenança, estão todas as implicações de fazer a obra do Senhor. Sofrer, ser compreendido, passar por algumas necessidades, inclusive, se for o caso, ser preso como Paulo estava pela segunda vez. Então, ele se alegra nesses sofrimentos porque ele sabe que pessoas estão sendo beneficiadas, a verdade está chegando até elas. E quando a verdade chega na vida de uma pessoa, as escamas caem dos seus olhos, ela começa a enxergar de verdade o que realmente importa na vida delas. Existem pessoas que hoje se preocupam muito mais com o que vão juntar para as próximas gerações do que com o hoje. Como é que está a sua vida hoje? Como é que está o seu espírito hoje? Existem pessoas que têm como prioridade da vida fazer com que o nome da sua família seja estampado nos jornais, seja louvado entre as pessoas da sociedade. Enquanto nós sabemos que o único nome que é digno de louvor e adoração é o nome de Deus. Então nós precisamos ter essa ideia e fazer como Paulo, se for necessário sofrer, temos que sofrer, mas sabendo que nesse sofrimento Deus é glorificado e o povo de Deus é alimentado com a sua palavra. E apesar, como eu falei, apesar dele não ter fundado a igreja, mas ele se preocupava com o bom andamento da vida cristã daqueles irmãos. Não se engane, todo pastor sério se preocupa com a vida cristã dos seus liderados, das suas ovelhas. Se em momento algum ele manifesta preocupação, algum problema existe. E esse problema não está em você, está na gente. Mas quando a gente diz assim, estamos preocupados com a juventude da igreja, entenda, nós precisamos nos preocupar com aqueles que estão crescendo e precisando de orientação. Quando nós falamos, nós estamos preocupados com aqueles que ainda não retornaram à igreja, ou com aqueles que se afastaram em definitivo da igreja, pelo contexto que a gente está vivendo, é porque de fato essa é a nossa grande preocupação, e o nosso chamado é esse, é pregar o evangelho. Para quê? Para que depois a gente apresente todas essas pessoas diante de Deus e dizendo, ó, a gente fez o que o Senhor pediu, a gente pregou, elas vieram, elas foram alimentadas e elas viveram segundo a palavra que elas receberam. É muito triste ver que inúmeras comunidades vivem como se não existisse uma vida eterna, como se aqui tudo acabasse. E aí parece que a única coisa que importa para as pessoas é: hoje eu aproveitei a vida, amanhã eu vou aproveitar um pouco mais, mas se eu morrer não tem nada não, porque eu já aproveitei bastante. Aproveitar a vida para o crente não é experimentar as coisas, entre aspas, boas que o mundo tem para oferecer, mas é experimentar a paz que somente Deus pode oferecer. O mundo está louco, está desesperado, e a gente continua de pé. O mundo espera uma vacina, a gente espera em Deus. O mundo espera uma mudança radical nos rumos das governanças, a gente espera pela vinda do Filho do Homem, para que a gente viva eternamente com Ele, onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais preocupações com o dia de amanhã, até porque o amanhã não existirá. Nós não vamos nos preocupar mais com o relógio, com a hora de chegar, com a hora de sair. A gente vai estar guardado pelas mãos dele. Então, Paulo se tornou ministro de um evangelho que coloca Cristo como centro de todas as coisas. O evangelho tem foco em Cristo, e o ministério pastoral deve ter o foco em Cristo. Por ele trabalhar e por ele sofrer. Quando ele diz, eu preencho o que resta das aflições de Cristo, Paulo em momento algum vai estar dizendo, olha, eu estou sofrendo agora porque Cristo sofreu um pouco, e agora eu vou sofrer o restante do que ele não sofreu. Não, a obra de Cristo é perfeita. O sofrimento de Cristo na cruz é cabal. Não existe abertura, brecha naquilo que Cristo fez. Mas ele está, no contexto dessa passagem, enfatizando a suficiência de Cristo
mas também dizendo que aquilo que ele sofre é necessário para que os cristãos enxerguem que nesse mundo nós devemos suportar aflições, a maneira que Cristo também suportou. Então, em momento algum, ele diz que a obra salvadora de Cristo na cruz não teve mérito suficiente para assegurar a nossa salvação. Mas por que o cristão sofre, se Cristo já sofreu na cruz? Por que o cristão padece determinadas aflições, se Cristo já morreu por nós? Como cristãos, nós passaremos por aflições, assim como ele passou. E ele passou aqui na terra como homem, contudo sem pecado. Nós vamos passar pelas mesmas questões, as mesmas que Paulo passou, não somos diferentes, mas entendendo que a igreja suporta essas aflições porque ela é chamada para sofrer por Jesus e com Jesus. Nós sofremos hoje porque vemos um mundo em pecado. Isso parte o nosso coração, deve partir o nosso coração. A gente sofre porque vê dentro de casa uma pessoa que não escuta a palavra de Deus. A gente sofre porque muitos dos nossos já morreram sem ter contato com Cristo. A gente sofre porque a gente prega e as pessoas continuam vivendo segundo o curso desse mundo. A gente sofre porque, infelizmente, aqueles que se apresentam como liderança muitas vezes, até no âmbito político, nos representando, são os que mais degradam a nossa existência, são os que mais fazem com que o nosso nome vá para a lata do lixo. A gente não queria, de forma alguma, estar observando um jornal 6, 7 horas da manhã e ver que alguém que se diz nosso irmão está sendo preso por corrupção. Mas a gente sofre por isso. A gente não está sofrendo necessariamente por ele, porque ele vai pagar pelo que fez, mas a gente sofre porque o nome de Deus e o nome do Evangelho está sendo manchado dentro da sociedade, por conta de atos de alguém que se diz cristão. A gente sofre por inúmeros motivos. A gente é chamado para sofrer por Cristo e com Cristo. Se sofremos por Cristo e com Cristo, de todas essas aflições Ele nos livrará no final de tudo. Mas se nós não quisermos sofrer e achar que a vida cristã é simplesmente um mar de rosas, estaremos vivendo um total engano e podemos facilmente fazer tudo o que essas outras pessoas estão fazendo, buscando as facilidades de um mundo que não tem nada para oferecer, a não ser a perdição. Então, o que resta das aflições de Cristo é por causa da necessidade divina de que os cristãos suportem aflições e que a igreja se acostume com uma vida que não é de facilidades. Aqui não queiramos o céu na terra, mas busquemos na terra ser como os cidadãos que habitarão os céus. Então, 2 Coríntios 4, 7 a 12 nos mostra um pouco sobre essa vida que nós temos, cristã, de dificuldade, mas que quando nós sofremos com Cristo, Ele nos livra de todas elas. Quando Ele diz assim: nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, de todos os lados nós somos pressionados, e nós sabemos disso, mas nós não somos desanimados, porque nós estamos esperando em Cristo. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Todo mundo em 2020 teve o direito de ficar perplexo com o que aconteceu. Mas se você é cristão, se você espera em Cristo, se você está firmado na rocha, você não tem o porquê de ficar desesperado. Perplexo sim, mas não desesperado. Somos perseguidos, mas não abandonados. Perseguição bate na nossa porta. Os amigos vão embora, mas o amigo
está conosco. Nós não estamos abandonados. Nós ficamos abatidos, mas não destruídos. A igreja esse ano, por conta de uma questão externa e microscópica, levou um grande golpe. As fileiras do exército celestial parece que deram uma diminuída. Nós ficamos abatidos, mas a igreja continua. Pode ter até menos gente, mas ela continua. A gente pode abrir a igreja e só ter 5, 6, 7, 10, não interessa. A igreja precisa continuar, e ela continua, porque ela não depende de números, ela depende dele, de uma pessoa, de Cristo. E Ele é quem traz cada um de nós para estar aqui, escutando a sua palavra e continuar confiando nele, a despeito de qualquer dificuldade. Por isso que nós somos abatidos, mas não destruídos. Nós trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal, de modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. O que Paulo estava querendo dizer aqui para os irmãos de Corinto é que a gente se coloca no fronte e a gente é entregue à morte todos os dias para que vocês conheçam a vida, o caminho, a verdade e a vida. Num sentido real, esse sofrimento permanente da igreja como corpo de Cristo é identificado com os sofrimentos do próprio Cristo. Olha o que diz Atos 9:4. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? A voz que bradava para Saulo era de Cristo. E ele diz: por que você me persegue? Porque enquanto perseguem ao povo de Deus, é o mesmo que está perseguindo ele. Então o sofrimento do povo de Deus é identificado com o sofrimento do próprio Cristo. Paulo pode ter tido aqui como um objetivo também de intensificar os sofrimentos que o povo de Deus vai ter de suportar nesses últimos dias. Lembre-se, últimos dias desde a morte de Cristo para cá. A história da igreja é a história de sofrimento. A história da igreja é uma história de lutas, mas de muitas e muitas vitórias. Romanos 13, 11 a 14 vai nos mostrar um pouco a respeito disso também, dizendo: façam isso. Isso é, amem ao próximo, que ele fala nos versículos anteriores. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Ame as pessoas compreendendo o tempo que você vive. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando e o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Ou seja, sofram na carne mesmo. Por quê? Porque é necessário. A nossa salvação está muito mais próxima do que quando nós cremos. Cada dia é um dia a menos. A volta de Cristo se aproxima. Eu não sei que dia é e nem quero fazer aqui nenhuma conta para chegar próximo. Eu só espero que naquele dia todos os seus filhos estejam reunidos e a gente possa perceber: valeu a pena passar por tudo, inclusive e principalmente os sofrimentos. Então, como um servo do Evangelho, Paulo se regozijava pela oportunidade de participar dos sofrimentos em favor do povo de Deus. Em Timóteo ele diz qual o motivo de ele sofrer por amor à igreja. Ele diz: por isso tudo suporto por causa dos eleitos. Por quê? Para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Eu fui alcançado. Um belo dia eu caí em terra, eu olhei para cima e escutei uma voz que dizia: por que você me persegue? E eu vi que a minha vida não estava de acordo com a vontade dele. A partir daquele momento ele mudou meu pensamento, mudou as minhas prioridades e eu passei a viver para ele.
Agora, qual o sentido da minha vida? Qual a motivação da minha vida? O que é que vai conduzir a minha história a partir de hoje? Leva outras pessoas a fazer o mesmo, a seguir a Ele, a servir a Ele e a amar o nome dEle. No versículo 25 ele diz: dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Não dá para negociar, não dá para escolher o texto. Vai ter texto que a gente vai chegar aqui, vai pregar e vai doer muito, primeiramente em nós. No momento que a gente abre a Bíblia e começa a meditar naquele texto, a gente já vai começando a levar pancada. Por quê? Porque a gente continua da mesma forma que tempos atrás. Apesar de sermos pecadores regenerados, mas ainda pecamos. Se tempos atrás a gente olhava para a vida da gente e dizia assim: eu preciso mudar determinadas coisas, talvez hoje a gente ainda fique dizendo: eu continuo precisando mudar determinadas coisas. Tem coisa que a gente melhora durante um tempo, depois cai de novo. Tem coisa que a gente abandona por um tempo, depois volta a praticar. É uma constante vigilância. E a gente precisa ser diligente nessa luta contra o pecado para poder glorificar a Deus. E nós que pregamos a palavra, precisamos pregar ela integralmente. A palavra que vai fazer com que você saia daqui com os lombos doendo, e a palavra que vai fazer você sair daqui animado e renovado para mais anos de vida cristã. Mas tudo é necessário. É aquela velha história: Deus é amor, mas Ele é justiça. Ele deixa de ser amor para ser justiça? Não. E Ele deixa de ser justiça para ser amor? Também não. Ele é tudo, em todo o tempo. Os seus atributos se intercomunicam, não se separam. Então nós precisamos entender que a sua palavra muitas vezes vai bater forte na gente, mas para que a gente ande no caminho certo. E andando no caminho certo, a sua palavra sempre vai ter um bálsamo para que a gente continue caminhando em tranquilidade e segurança. Essa semana eu não poderia deixar de falar a respeito disso, porque cai um pouco nessa questão. Alguém disse que quanto mais lia a Bíblia, mais ateu ficava. E com muita sabedoria o pastor Augusto Nicodemos disse: e quanto mais eu leio esse tipo de coisa, mais crente eu fico. Porque a palavra tem o poder de endurecer ainda mais o coração daquele que é ímpio e de amolecer ainda mais o coração daquele que Deus quer para si. O mesmo fogo que vai amolecer o barro, que vai derreter a cera, ele vai endurecer o barro, para que faça-se um vaso. Então você vai ter a mesma palavra. Para muitas pessoas escutando, você dizendo: Deus é amor, Deus tem um plano na sua vida, só Jesus salva. Tem pessoas que estão passando, nem entra, né? Passa por aqui. Você fala e está nem aí. E o coração vai ficando mais endurecido, e a gente sabe para onde essa pessoa vai. Enquanto isso, tem pessoas que escutam tão pouquinho da palavra, mas é o suficiente para que entre aqui, fique aqui e more aqui. Nós não precisamos de muita coisa, precisamos da palavra e precisamos fazer com que essa palavra seja pregada fielmente e na sua integralidade. E aí as pessoas serão tocadas pelo Espírito Santo. A tarefa de pregação é nossa, o convencimento fica com Ele. Mas nós temos certeza de que quando Ele faz, a obra é completa e as pessoas realmente se transformam. Então, parece significar aqui que a palavra de Deus alcança plenitude, ou seja, o seu propósito determinado somente quando ela é proclamada. Se nós nos reuníssemos e deixássemos as nossas Bíblias fechadas, e ninguém falasse a respeito de qualquer texto, ninguém explanasse, ninguém explicasse, ninguém pregasse, me parece que, de fato, essa palavra não alcançaria o seu objetivo. Nós temos um texto na palavra que diz que a fé vem pelo ouvir, Romanos 10:17, mas vem pelo ouvir a palavra. Se eu contar aqui toda a minha vida para você, você chora de morrer.
Nossa, que testemunho, quanto você já passou e tal, como Deus é bom na sua vida. Isso, a comoção passa no outro dia, ou no mesmo dia. A palavra de Deus não provoca comoção na gente, provoca transformação. É muito mais profundo. Então, eu não posso chegar aqui e contar a minha vida simplesmente para você. Agora, se um dia eu for contar a minha vida, que ela seja com... Essa história tem que ser com foco em Cristo. Com foco em Cristo, através de uma pregação, tendo como base um texto bíblico, aí pode ter certeza, vai haver transformação em vez de comoção. Vai haver arrependimento ao invés de remorso. Vai haver fé, ao invés de simplesmente uma admiração por alguma coisa que você passou. Nós precisamos pregar. A missão de Paulo, a nossa missão é levar a palavra à realização exigida, que é fazer com que a palavra seja ouvida. No caso dele, lá em Colossos, no nosso caso, aqui e em qualquer outro lugar que a gente seja levado a pregar. E aí ele vai tocar a respeito dessa palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. Quando a gente fala em mistério, às vezes alguma pessoa pode entender um pouco equivocadamente essa palavra mistério, porque ela foi utilizada de inúmeras formas, principalmente pelos pagãos. Era o povo que aqui trazia uma heresia para dentro da igreja de Colossos. Aquelas pessoas diziam assim que o mistério seria um grande conjunto de informações secretas que eles somente detinham conhecimento delas. E apenas aqueles que se chegavam àquela seita, aquele grupo, teria acesso a essas informações. Isso não é muito diferente do que a gente vê hoje. As seitas continuam falando a mesma coisa. Nós temos a revelação de Deus. Deus falou comigo e não falou com o restante do povo. Tenha cuidado quando alguém disser assim, Deus fala comigo de uma forma diferente, porque Ele fala com todos os seus filhos através da sua palavra. Todo mistério na Bíblia é mistério revelado, não existe uma coisa que esteja oculta, tudo está aqui. Um texto mais obscuro é revelado por um texto mais claro, mais lógico, mais simples, mas tudo está aqui. É tanto que quando a gente prega, fala de um texto e faz referência a outro. Às vezes do Novo a gente faz referência para o Antigo Testamento, mas ele não deixou nada aqui obscuro que a gente não compreendesse, pelo menos um pouco, com a nossa mente limitada. Então, a referência a Cristo como o mistério de Deus vai se referir ao fato de que Jesus já estava no Antigo Testamento, desde o primeiro versículo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Jesus está nesse versículo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Jesus está nesse versículo. Em muitos momentos, e também através dos tipos, das figuras, dos símbolos, das instituições, como o sacrifício, o sacerdócio levítico, Jesus estava presente em cada uma dessas coisas. E cada uma dessas coisas era sombra daquilo que em Cristo vem a ser plenitude. Ou seja, Jesus está na Bíblia judaica. Para aqueles homens era difícil compreender isso, mas ele estava, mesmo que de forma oculta ou misteriosa. No momento em que ele encarna, quando ele assume uma figura humana, então ocorre a revelação desse mistério. Quem é esse de que tanto se falou no Antigo Testamento? Jesus. Quem é aquele que viria e esmagaria a cabeça da serpente? Está ele aí. Nós sabemos agora quem é o mistério de Deus. É Cristo. Então todo o mistério da Bíblia é mistério revelado. Isso vai contrastar com os ensinamentos daquele pessoal da heresia de Colossos. Esse movimento esotérico que dizia, olha, você só chega à gnose, ao conhecimento, à sabedoria, se estiver juntamente com a gente. A gente vai te entregar um conhecimento salvador que vai te libertar desse mundo perdido. Ao contrário das religiões esotéricas, que formam um grupo fechado de conhecimento, nós temos o Evangelho sendo pregado amplamente em todo o mundo. Essa palavra daqui não é um livro secreto de uma sociedade secreta, é um livro sagrado do povo de Deus. Onde tiver um crente, essa palavra vai ser pregada, essa palavra vai ser ouvida e ela vai ser amplamente divulgada
e abertamente em todo o mundo. Não há nada de secreto na dinâmica que envolve a proclamação da Bíblia. Eu não tenho um processo secreto de elaboração de sermão. Chama-se exegese e deve ser feito mediante o Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo. Eu não tenho algo diferente. Eu não me tranco dentro do meu quarto e faço rituais. Você também não faz isso na sua devocional. As pessoas sabem que nós lemos a Bíblia, que nós oramos, que nós buscamos a face do Senhor em conjunto dentro da igreja. As portas estão abertas, qualquer pessoa escuta o que a gente fala. Não existe nada de secreto. As reuniões são públicas, a mensagem é conhecida. Qualquer pessoa que se torna membro do corpo de Cristo tem acesso pleno a Deus. Essa é a grande diferença que a gente tem em relação ao conteúdo do Evangelho e o conteúdo das seitas. Nós não temos dificuldade de acesso à palavra de Deus. Quando realmente somos atraídos, nós olhamos para cá e essa palavra sobe ao nosso coração. Nós começamos a compreender. E também cabe reforçar que a missão de Paulo no mundo era exatamente proclamar abertamente as boas novas. Ele foi perseguidor de cristãos. Ele foi chamado para fazer o que os cristãos faziam, proclamar as boas novas, tirá-los do legalismo, tirá-los da cegueira espiritual. Então, o mistério cristão não é um conhecimento secreto para uns poucos, como nas religiões pagãs, mas é a revelação de verdades divinas, antes ocultas, como ele diz aqui no versículo 26, mas agora proclamadas abertamente. Então, meu irmão, quando alguém disser para você, é mistério de Deus, aí você diz, se for Cristo, tudo bem, se não for, tem coisa errada aí. O conteúdo do mistério do Evangelho, que agora é completamente revelado, vai ser descrito no versículo 27, ele diz, a ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, ele quer dizer o seguinte, os gentios têm participação também no povo de Deus. A verdade chegou e está sendo proclamada para judeus e para gentios. A salvação é para judeus e é para gentios. E eu fico muito feliz quando eu leio, também na carta aos Colossenses, que quando nós estamos em Cristo, nele não existe bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Não existe divisão, não existe superioridade ou inferioridade. Nele todos estamos no mesmo patamar, todos somos servos dele. E todos somos salvos pela sua graça. Todos aqueles que confiam em Cristo desfrutam da sua presença, ou seja, Cristo em nós é a esperança da glória. No versículo 28, nós vamos ver, nós o proclamamos a Cristo, advertindo, ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Isso, Paulo também já tinha falado lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é uma das finalidades e a principal finalidade de nós estudarmos a palavra de Deus, é para que nós estejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra e para que sejamos apresentados perfeitos em Cristo. Então, ele diz isso no versículo 28, a Jesus anunciamos, aconselhando e ensinando todo homem com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Não podemos negligenciar essa grande missão. E no versículo 29, Paulo diz que para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força que atua poderosamente em mim. Fui chamado para isso eu me esforço, mas segundo a sua força que atua em mim. Se eu prego bem, não sou eu, é Ele. Se as pessoas compreendem aquilo que é exposto, não sou eu, é o Espírito dele. Se as pessoas se dobram diante dele, não foi por minha causa, foi por ele. Paulo diz que por um lado ele trabalha e luta o máximo possível para cumprir o seu ministério, responsabilidade humana.
Por outro, ele reconhece que só pode fazer isso por causa da eficácia da operação de Deus nele. Deus, nele, faz proezas. Eu, em Deus, faço proezas. Eu, sem Deus, não valho para absolutamente nada. Aqui está presente a combinação que se encontra em quase toda a Bíblia, a responsabilidade do humano e a soberania de Deus. Ele chama quem quer, capacita quem quer, como a nossa irmã Márcia falou aqui. E ele faz do jeito que ele quer. Às vezes a gente diz assim, mas fulano agora é pastor. Meu Deus, pintou o 7, bordou o 8, fez tudo e agora é pastor. Deus faz com quem ele quer. Ele chama o maior perseguidor para ser o maior evangelizador. Ele pode chamar o maior cachaceiro para ser o maior pregador também. Ele pode chamar o maior mentiroso para falar essas verdades divinas. Porque depende dele, não depende da nossa preferência, do nosso esforço. A gente se esforça para fazer o que ele nos manda fazer, mas tudo depende dele. Então, em resumo, nos versículos 24 a 29, o apóstolo está dizendo aos Colossenses que ele está preso, mas ele se alegra por isso, porque esse fato também é parte do cumprimento da missão que ele recebeu de Deus. Minha missão pode incluir também isso. Essa é uma das melhores descrições bíblicas do ministério pastoral. A gente sabe que aqui ele está se referindo ao ministério de Paulo, mas cabe ao nosso ministério, dos líderes da igreja, a finalidade com que Deus nos chamou é instruir, é advertir e é ensinar. Nós temos por alvo apresentar cada pessoa perfeita em Cristo Jesus no dia do juízo. Veja a grande responsabilidade. Eu concordo 100% que quem almeja o episcopado, grandiosa obra almeja. Mas entenda a responsabilidade que você vai carregar. Você não está falando das futilidades do dia a dia, você está falando daquilo de que depende o destino eterno dos homens. O apóstolo tinha que cumprir o seu ministério, e isso consistia em declarar e ensinar o mistério de Cristo, a verdade que antes estava oculta, mas que foi revelada. Jesus é o Salvador do mundo, não só dos judeus, mas também de todo aquele que faz parte da igreja, os gentios também. Isso importava para os colossenses, porque eles não eram judeus, sua maioria. Então, eles precisavam entender que a mensagem que eles estavam escutando ali era para eles também, que o que eles criam, que o sacrifício de Cristo, que foi pregado para eles, foi válido para a vida deles também, não só para os judeus, para os gentios também. Eles precisavam entender isso. E eles precisavam também entender e enxergar que aquele homem chamado por Deus, que estava pregando a eles, que estava escrevendo essa carta para eles, era tão convicto da verdade do Evangelho, que ele estava disposto a ser preso por causa dela. Se não tem uma convicção maior do que essa, eu desconheço. Toda a luta de Paulo, descrita na carta, visava cumprir as obras como ministro de Deus. Tudo isso aqui era para que ele chegasse no fim de tudo e fizesse o que ele foi chamado a fazer, buscar o crescimento e o fortalecimento dos irmãos para que eles pudessem enfrentar a heresia que estava por perto. Tem que ter muita Bíblia, tem que ter muita palavra de Deus, tem que ter muita graça de Deus para resistir no meio de uma situação como essa. E aí eu trago algumas aplicações para a gente fechar hoje. A maior lição a ser aprendida com o primeiro capítulo da Epístola aos Colossenses, qual seria? Que a pregação acerca da pessoa e da obra de Cristo é um poderoso remédio contra os falsos ensinos. Eu não preciso estudar heresia para combatê-la. Eu preciso estudar a palavra para combater a heresia. A mentira se combate com a verdade. A leitura dessa carta, em segundo lugar, nos ensina também que a salvação não é destinada a poucos. Não existe um grupo seleto de pessoas que pode receber a palavra e as demais não. A palavra é exposta a todos,
Mas aí sim eu posso dizer que existe um grupo seleto, o grupo dos eleitos. Esses serão salvos. Muitos escutarão, mas só aqueles que estão no plano eterno de salvação se chegarão ao Pai em arrependimento e fé e serão salvos. Mas em Cristo, Deus se revela a todos. O Filho é a imagem do Deus invisível. É isso que Paulo fala. Então, o Senhor se fez carne, visível, palpável, veio ao mundo e quer que o mundo inteiro o ouça e o veja. Além disso, em terceiro lugar, o apóstolo constantemente vai declarar que o conhecimento da salvação é obtido pela pregação da palavra. Como é que você vai saber a respeito da salvação que existe em Cristo Jesus se Cristo não for pregado? Tem que ser pregada a palavra. Em nossos dias, existem tendências muito parecidas com a da época de Paulo. Uma delas, das mais perniciosas, chama-se liberalismo teológico. Infelizmente, hoje existe, dentro de seminário, inclusive em púlpito, gente pregando que Jesus não era Deus. Gente dizendo que milagres são mitos, que não aconteceram. Isso é só uma questão figurada, isso não aconteceu de verdade. E eles são herdeiros dos gnósticos, eles estão dentro de uma tradição muito antiga. Não tem nada de novidade, a coisa só se repete. E, infelizmente, olhar para professores de teologia e pastores que se dobram diante disso é muito, muito triste, muito complicado. Mas a gente precisa, através do que a gente viu em Colossenses, confrontar a ideia desses homens e dizer, não, não é dessa maneira. Jesus é Deus. Ele tinha as duas naturezas. Ele fez milagres. Ele continuou fazendo milagres. Se você não crê, problema seu. Mas nós precisamos crer que Jesus ainda faz todos os dias milagres. Outra tendência atual que pode ser confrontada com os ensinos de Paulo nessa carta é a invasão do paganismo na igreja. Ideias místicas, aquelas ideias de campanhas absurdas. Você tem campanhas ligadas a números e se for menos ou mais a coisa não funciona, tem que ser aquilo ali. Fora isso, a visão de uma espiritualidade pragmática. Eu vou colocar em prática dentro da igreja só aquilo que funciona. Principalmente hoje, a gente vê isso acontecendo do ponto de vista mercadológico e empresarial. Infelizmente, a gente consegue enxergar. Eu sei, a igreja, como uma instituição que não tem fins lucrativos, ela vai ter o seu CNPJ para que ela possa estar aberta. Ela tem que ter um alvará de funcionamento, mas ela não pode ser tratada como uma empresa. Ela continua sendo igreja. Veja que nós temos responsabilidades civis, claro, mas a nossa maior responsabilidade é espiritual. As pessoas que vêm aqui não estão esperando que a gente as alimente financeiramente. Pelo menos não deve ser assim. As pessoas que vêm aqui não estão esperando que a gente apresente o solucionador dos problemas que vai encher a geladeira delas de comida e que vai dar a elas o maior emprego que ela puder em Campina Grande. As pessoas que vêm aqui estão necessitadas de saber que a vida delas, toda quebrada, toda errada, toda torta, tem jeito se estiver nas mãos de Deus. Que Ele transforma, continua transformando. E isso de graça. Ninguém vende, ninguém mercadeja a palavra. É tudo isso pela graça dEle. Mas essa graça que nos vem de graça tem um preço. Foi pago o preço. A gente precisa continuar falando que o sangue de Cristo derramado foi o alto preço que nos comprou. Para que a gente entenda, fui salvo pela graça, mas não vou viver como se não tivesse valor essa salvação. Eu vou valorizar o sacrifício de Cristo. E fora isso, algumas atitudes e práticas que não condizem com o Evangelho, de vez em quando fazem um volume na igreja. E aí, para Paulo, tudo se resume à pessoa de Cristo.
Ou seja, se há uma pregação e não tem Cristo no meio, descarte. Se há alguma manifestação dentro da igreja e não tem Cristo no meio, descarte também. Até décadas atrás a gente confrontava as seitas tradicionais, né? A gente aprendia um pouquinho de como confrontar os mormons, Testemunho de Jeová, e a gente se armava um pouco contra eles. Mas hoje a grande questão às vezes está dentro. Gente que usa a Bíblia é evangélica. Gente que tem o linguajar é evangélico. Gente que faz culto nos moldes evangélicos. Que até diz que usa a moda evangélica. Mas não tem nada de evangélico. Porque não tem o evangelho que é Cristo. Se não prega Cristo, não adianta. Deus, para alguns, não é soberano e Cristo não é apresentado como tendo primazia sobre tudo e sobre todos. Esse discurso não pode ser aceito por nós. E nós devemos rejeitar isso com base no que a gente viu no primeiro capítulo da carta aos Colossenses. E para fechar, a última aplicação é que Paulo ora para que os crentes em Colossos tenham todo o conhecimento de Deus. Ele ora para que eles possam andar de modo digno do Senhor, do seu inteiro agrado. Nós tendemos a considerar a vontade de Deus como alguma coisa lá para frente, alguma coisa ligada a projetos futuros. Ah, Deus quer que eu faça determinada coisa lá na frente. Não, Deus quer que você faça hoje. A vontade de Deus é agora, é hoje, é presente. A nossa vida presente precisa se embasar nessa soberania de Deus em nós. Então, minhas decisões segundo a vontade de Deus. A minha família anda segundo a vontade de Deus. O meu ministério precisa ser de acordo com a vontade de Deus. A igreja se locomove segundo a vontade de Deus. Tudo isso, por quê? Para que a gente possa frutificar em toda boa obra. Tudo isso para que a gente viva de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Se nós queremos viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, precisamos observar a sua vontade, ser obedientes àquilo que Ele nos ordena na sua palavra. Se Paulo orou para que os crentes de Colossos ficassem cheios do conhecimento de Deus e vivessem de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, eu termino 2020 orando ao Senhor para que a igreja do Presidente Médici ande em conformidade com a palavra do Senhor e que viva de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Certamente, fazendo isso, nosso 2021 e os outros anos que Deus reserva para nós serão de glória para Ele e de imensa alegria ao nosso coração. Mesmo em meio ao sofrimento, se alegre por fazer a vontade de Deus. Isso glorifica, isso nos transforma dia após dia nos servos que Ele deseja ter.